Olá, minha turminha do 7º ano, tudo bom? Vamos realizar algumas atividades? Vamos lá, capítulo 11, página 6, na seção Ler e Descobrir. Vamos lá? A imagem ao lado é uma representação de navio negreiro, feita pelo artista Johann Moritz Rugendas, no início do século XIX. Analise a imagem e responda o que se pede. Estamos vendo aqui, visualizando, né? Os escravos, tem aqui o vigilante, tem pessoas que estão aqui fazendo a vigilância desses escravos. De que maneira a imagem representa o tráfico de escravizados e a vida dessas pessoas durante a viagem em um navio negreiro? Justifique sua resposta. Olha só, você está vendo aí um espaço pequeno, um amontoado de pessoas, né? Vocês estão vendo aqui, vocês podem visualizar aqui a imagem, né? Onde o espaço muito pequeno, né? E um amontoado. Tem gente deitada aqui, aí tem umas camas, umas beliches aí, né? Aqui, escravo no chão. Enfim, um espaço muito pequeno para a quantidade de pessoas que estão colocadas ali, certo? Além disso, foi representada à direita uma pessoa negra, inconsciente ou morta, sendo carregada, fato que sinaliza que as causas eram sofrimentos de viagem ou algum tipo de castigo. Gente, muitos não chegavam vivos ao destino, certo? Por castigos físicos. Vocês imaginam eles serem surrados dentro desse navio e não estarem ali com aquele ferimento devidamente tratado, infeccionava e acabavam vindo a falecer, certo? Infelizmente, isso aconteceu demais. Vamos aqui à página 7. É possível dizer que essa imagem é favorável ao tráfico negreiro? Justifique sua resposta. A forma como a imagem representa o tráfico negreiro ressalta os aspectos violentos e desumanos dessa atividade, especialmente a maneira com que as pessoas escravizadas eram obrigadas a viver durante a travessia atlântica. Eu acredito que não seja uma visão favorável à situação, porque ele não está mostrando aqui de forma toda cheia de glamour, não, está mostrando a realidade. E existe alguns historiadores que contestam esse quadro aqui, dessa pintura do Rugendas. Por quê? Porque essa clarabóia aqui com a entrada de ar, isso não existia. Não tinha essa questão aqui de terem e recolher os corpos, também não, meus amores. Se algum escravo viesse a falecer, ele ficava ali, ó, dias a fio, apodrecendo, junto com a questão das fezes, da urina, tudo no mesmo espaço. Não tinha esse cuidado até da remoção, certo? Então, a vida dos escravos era bem difícil, certo? Vamos aqui à nossa página 9, na seção Agora é com você. O navio negreiro era um elemento essencial para a realização do tráfico de escravizados da África para a América. Explique como esse tipo de embarcação possibilitou o desenvolvimento dessa atividade a partir do século XV. Olha só, ela era o quê? Uma embarcação veloz. Por causa do seu arsenal bélico que apresentava, atemorizava as comunidades que viviam próximo ao litoral. Além disso, os navios negreiros funcionavam como prisões, nas quais as pessoas escravizadas eram mantidas presas até chegar ao seu destino. Aí vocês imaginam, né? Esse navio negreiro era sinal que, quando eles avistavam eles já estavam capturados lá na feitoria, aguardando serem distribuídos. Quando atracava, já significava o quê? Que uma leva de pessoas iriam ser atochadas dentro daquele local e serem levadas, só Deus sabe para onde. Vamos aqui na segunda questão. O tráfico negreiro teve profundas consequências para os europeus, os africanos e os americanos. Explique quais foram os principais desdobramentos dessa prática na história da Europa. Olha, aquela visão que eu expliquei lá na aula. A visão, dependendo de cada
E eu gosto muito de cobrar esse tipo de questão na prova. Dica aí, certo? Por quê? Porque vocês têm que ver essas três visões, certo? A visão da Europa, alto lucro, né? Uma atividade comercial bastante rentável. Super ótimo para eles, eles não gastavam nada para ter esse produto. Então, altamente rentável. Para a África, dizimação da população, né? Da sua cultura, enfim, né? Seu povo sendo levado para outro local. E para a América, produção de riqueza, geração de riqueza. Olha aí, o mesmo ponto sendo visto por 3 pontos diferentes, certo, meus queridos? Vamos aqui à nossa terceira questão, certo? As características da escravidão se modificaram ao longo da história humana. Compare a escravidão moderna com a escravidão antiga e aponte quais são as principais diferenças entre ambas. Olha só, a escravidão moderna foi marcada pela busca pelo lucro e transformou em uma das práticas comerciais mais importantes do período. Já a escravidão no mundo antigo se relacionava a guerras, a ideia de dominação. Ademais, na antiguidade, nem sempre as pessoas escravizadas eram vistas como uma mercadoria. Mas aqui essa questão está indo aí em Roma, né? Os primórdios, onde o que? Existia o escravo por guerra, o escravo por dívida, certo? Já a escravidão aqui dos negros na África era o que? Justa e simples pelo lucro, né? E pelo seu tom de pele diferenciado, não vamos escravizar esses caras. Por serem diferentes, certo? Ter uma cultura tão diferente, então eles foram escolhidos para passarem por isso. É porque eles eram considerados semi-moventes, certo? Se moviam por vontade própria, mas no entanto eles acreditavam que eles não tinham raciocínio, certo? E até hoje nós podemos perceber o quê? Que existem pessoas que ainda acreditam nisso, infelizmente, viu, meu povo? Vou ficando por aqui, espero que vocês estejam realizando atividades, tá? Então, até a próxima, ó. Beijão!